E se você descobrisse que a pessoa que você ama nunca esteve cega, mas fingiu não enxergar apenas para observar quem realmente te amava? Essa é a história de um bilionário que perdeu tudo, menos a capacidade de ver a verdade. Uma história sobre traição, amor verdadeiro e segundas chances que vai te emocionar do começo ao fim. Ei, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Quero saber de qual cidade, estado ou país você está acompanhando essa história incrível. E não esquece, se inscreve no canal e deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias emocionantes como essa para vocês. Agora, prepare o coração, porque essa jornada vai te transformar. Onde o amor enxerga Jorge Cavalcanti tinha o mundo nas mãos, mas suas mãos estavam vazias. Aos 38 anos, ele comandava a Cavalcanti Tech do 42º andar de um arranha-céu de vidro e aço na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre. Lá de cima, a cidade se espalhava como um tabuleiro de xadrez onde ele sempre vencia. CEO, visionário, implacável. Essas eram as palavras que a revista Forbes usara para descrevê-lo. Mas havia uma palavra que ninguém ousava mencionar: vazio. 3 anos atrás, Isabela, sua esposa, morrera durante o parto de Beatriz. O médico dissera complicações inesperadas, mas para Jorge, aquilo fora o fim de tudo. Ele continuou respirando, trabalhando, conquistando, mas algo dentro dele havia se apagado como uma vela soprada por um vento cruel. O que restou foi um homem que funcionava no automático. Um robô de carne e osso que assinava contratos e tomava decisões multimilionárias com a mesma frieza com que escolhia a gravata pela manhã. Beatriz, sua filha, crescia nos braços da avó paterna, Dona Helena, em uma mansão no Moinhos de Vento. Jorge a via aos domingos por 2 horas exatas, como se cumprisse uma obrigação contratual. Ele não sabia como abraçá-la sem sentir o fantasma de Isabela entre seus braços. Não sabia como olhar para aqueles olhos castanhos sem ver os olhos que ele perdera. Então, ele simplesmente não olhava. E havia Patrícia Moreira. Ela surgira em sua vida 2 anos após a morte de Isabela, trazida por Fernando Dias, seu melhor amigo desde a faculdade e vice-presidente da Cavalcanti Tech. Patrícia era tudo o que se esperava de uma companheira para um homem como Jorge. Loira impecável, formada em administração por uma universidade americana, dona de um sorriso que estampava capas de revista e de uma ambição que brilhava mais do que qualquer joia que ela usasse. O noivado fora anunciado 6 meses atrás, em uma festa suntuosa no Yacht Club. Todos aplaudiram. Jorge sentiu nada. Patrícia era conveniente, bonita, adequada e tão vazia quanto ele se sentia. Naquela terça-feira chuvosa de agosto, Jorge deixou o escritório mais cedo, uma raridade. A dor de cabeça martelava suas têmporas desde o almoço, e ele decidira dirigir até a mansão para descansar. A chuva transformara as ruas em rios turbulentos. Na Avenida Ipiranga, um motorista apressado avançou o sinal vermelho. Jorge desviou, mas não o suficiente. O impacto lateral fez o Porsche rodar, colidindo contra o guarda-rail. Quando os paramédicos o encontraram, ele estava consciente, sangrando levemente da testa, com um corte no braço direito. Nada grave, nada que o matasse, mas foi o suficiente para plantar uma semente perigosa em sua mente. No hospital, enquanto a enfermeira suturava o corte, Jorge ouviu Patrícia ao telefone no corredor. A porta estava entreaberta. Fernando, relaxa. Foram só alguns arranhões. Sim, eu sei que não podemos esperar muito mais. Ele está desconfiado? Não, não está. Ele confia em você cegamente. Eu sei. Só mais 1 mês e a empresa será nossa. O coração de Jorge não acelerou. Não houve raiva. Apenas uma constatação fria. Ele estava cercado de serpentes. E serpentes precisavam ser desmascaradas. Quando Patrícia entrou no quarto, o rosto era pura preocupação ensaiada. Meu amor, você me assustou tanto. Ela segurou sua mão com uma delicadeza teatral. Jorge a encarou, estudando cada microexpressão. Como não percebera antes? Os olhos dela não sorriam. Nunca sorriam. Patrícia... Ele pausou, deixando o silêncio crescer. Eu não estou enxergando direito. Está tudo embaçado. Ela arregalou os olhos, mas por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Jorge viu algo diferente brilhar ali. Não era preocupação. Era
Esperança? O médico! Vou chamar o médico! Ela saiu correndo, mas Jorge notou. Ela estava sorrindo quando virou as costas. O médico fez exames. Ressonância, tomografia, exame de fundo de olho. Nada. Nenhuma lesão física. Pode ser psicológico, um trauma temporário, ou talvez só o susto. Vamos monitorar, disseram. Mas Jorge não estava interessado em monitoramento. Ele tinha um plano. Naquela noite, quando voltou para a mansão com um curativo na testa e óculos escuros que não precisava, ele comunicou a todos. Jorge Cavalcanti havia perdido a visão. Temporária ou permanentemente não sabiam. Ele fingiria estar cego. Seria a máscara perfeita para ver a verdade. O rei do império de vidro e aço decidira jogar o jogo mais perigoso de sua vida. Emília Santos conhecia cada centímetro daquele edifício como conhecia as linhas de sua própria mão. Aos 29 anos, ela passava as noites percorrendo os corredores silenciosos do 42º andar da Cavalcanti Tech, uma vassourinha mágica em forma de gente que transformava o caos do dia em ordem para o amanhecer. Enquanto a cidade dormia lá embaixo, ela trabalhava, esfregando, polindo, organizando, cada movimento uma oração silenciosa por um futuro melhor. Seu filho, Pedro, de 5 anos, era sua razão de existir. O pai do menino, Rafael, desaparecera quando ela estava grávida de 6 meses. Não estou pronto para ser pai, ele dissera, como se paternidade fosse uma roupa que você podia simplesmente não vestir. Emília nunca mais ouvira falar dele, e não queria ouvir. Ela e Pedro eram um time completo. Durante o dia, o menino ficava na creche comunitária da Vila Cruzeiro, onde moravam em um apartamento minúsculo de 2 cômodos. À noite, quando Emília saía para trabalhar, ele dormia sob os cuidados de Dona Geralda, a vizinha aposentada que amava Pedro como um neto. Emília tinha 2 empregos. De manhã, das 7 às 13h, limpava casas no bairro Três Figueiras. À noite, das 22 às 4 da manhã, era responsável pela limpeza dos escritórios executivos da Cavalcanti Tech. Dormia cerca de 4 horas por dia. Seu corpo doía. Suas mãos estavam ásperas de tanto produto de limpeza. Mas seu coração era leve, porque Pedro sorria, comia bem e tinha um teto sobre a cabeça. E havia outro motivo pelo qual o coração dela batia diferente quando entrava naquele edifício. Jorge Cavalcanti. Ela o via de longe, sempre. Ele chegava cedo, por volta das 7h30, quando ela estava terminando seu turno. Emília sempre dava um jeito de estar polindo algo perto dos elevadores só para vê-lo passar. Terno impecável, postura ereta, rosto indecifrável. Ele nunca a olhava. Para ele, ela era invisível como o ar que respirava, mas Emília o via. Via de verdade. Via a melancolia que ele carregava nos ombros como um casaco pesado demais. Via a ausência em seus olhos, como se ele estivesse olhando para o mundo através de um vidro embaçado. Via a solidão que emanava dele em ondas quase palpáveis. Para os outros funcionários, Jorge Cavalcanti era o chefe intimidador, o gênio implacável, o homem que não sorria. Para Emília, ele era o homem triste. E ela sentia por ele uma ternura inexplicável, uma compaixão que nascera do nada e se transformara em algo mais profundo, algo que ela não ousava nomear. Ela inventara pequenos rituais só para ele. Deixava o ar-condicionado do escritório em 22 graus, a temperatura que ele preferia. Organizava os papéis de sua mesa de um jeito específico, com as canetas sempre à direita. Colocava uma pequena planta suculenta perto da janela, porque ouvira ele comentar uma vez ao telefone que gostava de plantas. Eram gestos invisíveis, atos de amor secreto que jamais seriam reconhecidos. Até aquela manhã de agosto. Emília estava limpando o vidro da sala de reuniões quando ouviu a comoção. Vozes preocupadas, passos apressados, o nome dele sendo pronunciado com urgência. O doutor Cavalcanti sofreu um acidente. O coração dela despencou. Suas mãos congelaram sobre o pano de limpeza. Ela largou tudo e correu até onde a multidão se formava perto dos elevadores. Conseguiu ouvir pedaços de conversa. Batida de carro, foi levado ao hospital. Ferimentos leves, graças a Deus. Ferimentos leves. Ele estava vivo. Emília apoiou a mão no peito, tentando acalmar a respiração. Por que doía tanto? Porque sentia como se uma parte dela tivesse sido ferida também.
Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Jorge Cavalcanti estava cego. Temporária ou permanentemente, ninguém sabia. Ele retornaria ao trabalho em breve, mas precisaria de adaptações. Emília chorou naquela noite. Chorou por ele, pela injustiça da vida, pela solidão que agora seria ainda maior. Chorou porque o homem triste estava ainda mais perdido. E então, ela decidiu. Mesmo que ele nunca soubesse, mesmo que continuasse invisível, ela cuidaria dele de um jeito diferente, com ainda mais atenção, com ainda mais amor. Ela começou a reorganizar o escritório dele de forma meticulosa. Removia qualquer objeto que pudesse fazer ele tropeçar. Deixava referências táteis. A lixeira sempre à esquerda da mesa, o telefone sempre no mesmo lugar. Os livros alinhados na estante de forma que ele pudesse contar as lombadas e encontrar o que procurava. Emília não sabia que no silêncio daquelas noites solitárias, enquanto cuidava do espaço dele, como se cuidasse de algo sagrado, ela estava plantando as sementes de uma história que mudaria ambas as vidas para sempre. Jorge retornou ao escritório uma semana após o acidente. A bengala branca era o adereço perfeito para sua performance. Os óculos escuros, seu escudo, e a expressão cuidadosamente neutra, sua armadura. Ele treinara em casa. Memorizara os passos, os movimentos, o timing perfeito de alguém que realmente não enxergava. Praticara o olhar vago, a hesitação calculada, o toque exploratório nas superfícies. Quando entrou no escritório naquela segunda-feira, todos o receberam com uma mistura de pena e respeito. Ele odiava a pena, mas precisava dela. Patrícia estava lá, desempenhando o papel de noiva dedicada com maestria de atriz premiada. Ela o guiou até a cadeira, ajustou sua gravata, trouxe água. "Estou aqui para tudo que você precisar, amor." Ela sussurrou a voz melosa. Jorge sorriu por dentro. Que atriz! Que farsa maravilhosa eles estavam encenando juntos, cada um acreditando ser o único mentiroso na sala. Fernando também estava presente, a preocupação estampada no rosto. "Cara, a gente vai cuidar de tudo. Você pode contar comigo?" disse ele, apertando o ombro de Jorge com falsa camaradagem. "Eu sei, Fernando," Jorge respondeu, a voz carregada de uma emoção que ele realmente sentia. Raiva. "Sempre pude contar com você." Durante aquela primeira semana, Jorge observou tudo através de sua cegueira fingida, e o que viu confirmou suas piores suspeitas. Patrícia e Fernando estavam em conluio havia meses, talvez anos. Eles trocavam olhares cúmplices quando achavam que ele não via. Toques rápidos e furtivos. Sussurros nos cantos. Uma intimidade que ia muito além da amizade ou da parceria profissional. Na quinta-feira, ele os ouviu conversando no corredor ao lado de sua sala. A porta estava entreaberta. "Ele assinou os documentos?" Fernando perguntou ansioso. "Ainda não. Mas vai, eu garanto. Ele confia em mim," Patrícia respondeu. "Precisamos acelerar isso. Quanto mais tempo passa, mais arriscado fica." "Relaxa, Fernando. Um homem cego e quebrado é fácil de manipular. Daqui a 2 semanas a Cavalcanti Tech será nossa, e ele vai ser apenas um fantoche bonito assinando onde mandamos." Eles riram. Riram da desgraça dele. Riram da cegueira que não era real. Jorge apertou os punhos embaixo da mesa, as unhas cravando nas palmas das mãos, mas manteve a expressão neutra. Não agora. Não ainda. Ele precisava de provas concretas. Precisava que eles se enforcassem com suas próprias cordas. E foi exatamente aí que Emília entrou na história. Era uma manhã de sexta-feira, 11h30, quando Patrícia e Fernando executaram seu plano. Jorge estava sentado em sua mesa, dedilhando papéis de forma convincentemente incerta. A sala estava silenciosa, apenas o som suave do ar-condicionado preenchendo o espaço. A porta se abriu. Patrícia entrou primeiro, o perfume caro anunciando sua presença antes mesmo que ela falasse. Fernando veio logo atrás. "Amor, trouxemos os documentos que você precisa assinar," Patrícia disse, a voz suave como seda. "É sobre a compra dos novos ativos de TI que discutimos semana passada. Urgente." Jorge assentiu levemente. Ele sabia o que aquilo realmente era. Documentos transferindo o controle acionário da empresa, sua empresa, seu império, nas mãos deles. Fernando pegou a mão de Jorge com uma gentileza repugnante e a guiou até o papel. "É aqui, cara. Só assinar." Jorge segurou a caneta. Hesitou. Por um segundo pensou em revelar tudo ali mesmo. Mas não. Ainda não era o momento. Ele precisava de mais.
Estava prestes a assinar. Não assinaria de verdade, claro, já tinha um plano para anular aquilo depois. Quando a porta se abriu novamente, Emília entrou com uma bandeja. Xícaras de café, açúcar, guardanapos perfeitamente dobrados. Com licença, ela disse baixinho, quase um sussurro, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Jorge congelou. Ele conhecia aquela voz. Ouvia-a todas as noites quando fingia dormir e ela entrava para organizar seu escritório. Uma voz suave, gentil, cheia de uma ternura que ele não merecia. Emília tinha vindo substituir a copeira que faltara naquele dia. Ela queria desistir, ir embora, mas quando soube que Jorge estava ali, quis apenas vê-lo de perto, apenas uma vez. Ela colocou a bandeja na mesinha lateral. Suas mãos tremiam levemente, e então ela olhou. Olhou para Patrícia, depois para Fernando, e viu o olhar deles. Não era de sócios, não era de amigos, era de amantes, de conspiradores. Ela viu o toque rápido de Fernando na cintura de Patrícia quando acharam que ninguém notava. Viu o sorriso cúmplice e cruel de Patrícia, enquanto olhava para Jorge, indefeso, segurando a caneta. O coração de Emília disparou. Uma onda de indignação, de proteção avassaladora, tomou conta dela. Ela não pensou, apenas agiu. Deu um passo à frente e tropeçou. O café voou em câmera lenta. O líquido escuro desenhou um arco no ar antes de despencar sobre os documentos, encharcando cada página, cada cláusula, cada mentira cuidadosamente datilografada. Ai, meu Deus! Emília exclamou, levando as mãos à boca, os olhos arregalados em choque. Me desculpem, eu tropecei, eu não vi. Patrícia ficou lívida. Fernando praguejou em voz baixa. Você está demitida! Patrícia gritou, o rosto contorcido em fúria. Saia daqui, agora! Emília sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ela não se arrependia. Faria de novo 1000 vezes. Mas olhar para Jorge, para aquele homem que ela amava em silêncio, e não saber se ele entendeu, se ele sabia que ela tentara salvá-lo, isso doía mais do que qualquer demissão. Eu sinto muito, ela sussurrou, olhando diretamente para Jorge, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Eu sinto muito de verdade. Ela saiu da sala quase correndo, as lágrimas escorrendo livres enquanto pegava sua bolsa e deixava o edifício pela última vez. Ou assim ela pensava. Jorge permaneceu imóvel. Atrás dos óculos escuros, seus olhos haviam visto tudo, cada segundo, cada gesto. O tropeção não foi acidente, foi sacrifício. Aquela mulher invisível que ele nunca olhara 2 vezes, que limpava seu escritório enquanto ele fingia dormir, que deixava tudo perfeitamente organizado para ele, acabara de arriscar seu sustento, seu emprego, sua vida, para salvá-lo. E ele tinha visto a verdade dela, enquanto via a mentira dos outros. Algo mudou dentro de Jorge naquele momento. Algo rachou-se na armadura de gelo que ele construíra ao redor do coração. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu. Realmente sentiu. Saia, ele disse calmamente, a voz baixa, mas firme. Patrícia olhou para ele confusa. O quê? Saiam. Os dois. Agora. Amor, você está nervoso por causa do café. Eu disse para saírem. A voz de Jorge ecoou na sala, carregada de uma autoridade que fazia reis se curvarem. Patrícia e Fernando se entreolharam. Recuaram. Saíram. Assim que a porta se fechou, Jorge arrancou os óculos escuros. Seus olhos percorreram a sala, vivos, vendo tudo. Ele pegou o telefone. Márcia, me conecte com Emília Santos, a funcionária da limpeza que acabou de sair. Agora. Emília chegou em casa com o coração despedaçado. Ela abraçou Pedro, que correu até ela com um desenho que fizera na creche, um sol amarelo sorridente e uma casa com uma chaminé torta. É a gente, mamãe, ele disse orgulhoso. Ela sorriu através das lágrimas e o apertou contra o peito. Como explicaria para ele que haviam perdido um dos empregos? Como pagaria as contas no fim do mês? Dona Geralda trouxe chá. O que aconteceu, filha? Emília contou tudo. O café derramado, a demissão, o olhar furioso de Patrícia. Mas não contou o principal, que fizera aquilo por amor, por um homem que nem sabia que ela existia. Às 20h, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Emília Santos? Uma voz feminina, profissional. Aqui é Márcia, assistente do Dr. Jorge Cavalcante. O Dr. Cavalcante gostaria de falar com a senhora. Pode aguardar na linha? O coração de Emília disparou.
Ele ia humilhá-la mais ainda? Processá-la pelos documentos arruinados? Houve um silêncio. Depois, aquela voz grave e aveludada que ela conhecia tão bem. Emília. Ela não conseguiu responder. Seu nome na boca dele soava como uma oração. Emília, você me ouve? Sim, senhor. Eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Eu vou pagar pelos documentos, eu prometo, Você não precisa pagar nada. Silêncio. Eu liguei porque tenho uma proposta. Preciso de uma cuidadora pessoal. Alguém que more na minha casa, que me ajude com as tarefas diárias, Ele hesitou. Que eu possa confiar. Emília sentou-se na cama, as pernas falhando. E eu não entendo. Você foi demitida injustamente. Eu sei disso. E eu preciso de alguém honesto ao meu lado. O salário será 4 vezes o que você ganhava na limpeza. Moradia e alimentação incluídas. 4 vezes. 4 vezes o salário. Ela poderia pagar as dívidas. Colocar Pedro em uma escola melhor. Ter uma vida digna, mas... Senhor, eu tenho um filho. Um menino de 5 anos. Eu não posso... Traga-o. Jorge interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a própria decisão. Mas com uma condição. Ele deve ficar nas dependências dos empregados. Não pode circular pela casa. Não quero crianças pela casa. A voz dele era fria ao dizer aquilo. Emília não sabia que, por trás daquelas palavras, havia uma dor tão grande que Jorge nem conseguia nomeá-la. Crianças lembravam Beatriz. Beatriz lembrava Isabela. E Isabela era uma ferida que nunca cicatrizava. Emília pensou. Olhou para Pedro dormindo na caminha improvisada ao lado da sua. Pensou nas contas, na comida, no futuro dele. Eu aceito. 3 dias depois, Emília e Pedro chegaram à mansão no Moinhos de Vento. O lugar era imenso, assustador em sua perfeição. Mármore, cristal, obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em toda a vida. Jorge as recebeu na sala, a bengala branca em uma mão, os óculos escuros cobrindo seus olhos. Dona Helena, a mãe dele, estava presente, assim como Márcia, a assistente. Emília! Jorge estendeu a mão na direção errada, teatralmente. Ela pegou sua mão e a guiou até a dela. O toque foi elétrico. Jorge sentiu, mas manteve a expressão neutra. Obrigado por aceitar, ele disse formalmente. Márcia vai mostrar seus aposentos. E as regras? As regras eram claras. Emília cuidaria de Jorge das 6 réus às 22 réus. Prepararia suas refeições, leria documentos para ele, o ajudaria a se vestir, o acompanharia em compromissos. Pedro ficaria na ala dos empregados, onde havia uma pequena suíte com TV e brinquedos. Ele poderia brincar no jardim dos fundos, mas jamais na área principal da casa. Emília aceitou tudo, mas no fundo, doía. Doía sentir que seu filho era tratado como algo que precisava ser escondido. Os primeiros dias foram estranhos. Emília tinha medo de errar, de tocar Jorge da forma errada, de dizer a coisa errada. Ela era desajeitada, nervosa, mas gentil, sempre gentil. Jorge a observava secretamente. Cada gesto dela era carregado de cuidado genuíno. Ela não o tratava como um inválido ou uma obrigação. Tratava-o como alguém que merecia ternura. Quando ela cozinhava, o aroma enchia a casa. Não era comida de chefe estrelado, era comida de mãe. Arroz soltinho, feijão temperado com amor, bife acebolado, salada fresca. Ele comeu e sentiu um nó na garganta. Fazia anos que não sentia o gosto de algo feito com afeto. À noite, ela lia e-mails e relatórios para ele. A voz dela era suave, quase musical. Ele fechava os olhos, os óculos já removidos na privacidade do escritório, e apenas ouvia. Não as palavras, apenas a voz. E quando ela achava que ele estava dormindo, ela fazia coisas que rachavam ainda mais seu coração de gelo. Ele fingiu estar cochilando no sofá uma tarde. Emília entrou para cobri-lo com um manta. Ela ajeitou a manta com carinho, passou a mão de leve nos cabelos dele e sussurrou. Descanse, Jorge. Você merece paz. Ela o chamara de Jorge, não de Senhor ou Doutor Cavalcante. Jorge, como se ele fosse humano, como se ele importasse. Outra noite, ele estava na biblioteca. Ela entrou para limpar e, achando que ele não percebia, soprou um beijinho na direção dele. Um gesto bobo, infantil, de puro carinho. E então sorriu para si mesma e sussurrou. Boa noite, homem triste. Que os anjos cuidem de você. Jorge sentiu algo quebrar dentro dele, algo grande e antigo e doloroso. E então,
Havia Pedro. O menino obedecia às regras. Ficava na ala dos empregados. Mas Jorge o ouvia. Ouvia sua risada cristalina ecoando pelo jardim. Ouvia Emília cantando para ele à noite. Ouvia as histórias que ela contava, cheia de vozes engraçadas e amor infinito. Uma tarde, Jorge estava na varanda quando ouviu Pedro cantando. Era uma música simples, uma canção sobre um barquinho que navegava. A voz do menino era desafinada, pura, cheia de alegria inocente. Jorge sentiu lágrimas queimarem atrás dos óculos escuros. Quando fora a última vez que ouvira Beatriz cantar? Aquela noite ele pediu à sua mãe que trouxesse Beatriz para um fim de semana. Dona Helena quase caiu da cadeira. Jorge, você tem certeza? Você nunca... Tenho certeza, mãe. Está na hora. Beatriz chegou na sexta-feira à tarde, pequena mala pink na mão, olhos castanhos enormes e um pouco assustados. Dona Helena a levou até a sala onde Jorge esperava. Pai? A voz dela era hesitante, como se estivesse testando um território desconhecido. Jorge engoliu seco. Seu coração martelava tão alto que ele teve certeza de que todos podiam ouvi-lo. Oi, Beatriz, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Você vai ficar aqui comigo este fim de semana. Mas você não consegue me ver, ela disse, a lógica infantil trazendo a verdade crua à tona. Não preciso ver você para saber que você está aqui, ele respondeu, e surpreendeu a si mesmo com a honestidade daquelas palavras. Beatriz ficou em silêncio. Então, devagar se aproximou e tocou a mão dele. Era pequena, quentinha. Jorge sentiu como se um raio o atravessasse. Ele a puxou para um abraço. O primeiro abraço verdadeiro em 3 anos. E chorou. Ali na frente de todos, lágrimas escorrendo por trás dos óculos escuros, ele finalmente permitiu-se sentir o amor pela filha que havia enterrado junto com Isabela. Eu sinto muito, ele sussurrou contra os cabelos dela, que cheiravam a shampoo de morango. Eu sinto tanto, tanto. Beatriz não entendeu pelo que ele se desculpava, mas abraçou de volta, do jeito que crianças fazem, com todo o coração. Emília viu tudo da porta da cozinha. As lágrimas escorreram pelo seu rosto também. Ela conhecia a dor quando via, e sabia que Jorge acabara de cruzar um abismo dentro de si mesmo. Naquele fim de semana, a mansão mudou. Beatriz correu pelos corredores, riu alto, cantou. E Jorge tentou ser pai. Emília ajudou, claro. Ela era o elo invisível que tornava tudo possível. Quando Beatriz quis brincar no jardim, foi Emília quem sugeriu que Pedro se juntasse a ela. São da mesma idade, senhor. Seria bom para ela ter companhia. Jorge hesitou, mas concordou. Ver as duas crianças brincando, Beatriz com seus vestidos de princesa e Pedro com sua bola de futebol desgastada, foi como assistir a 2 mundos se encontrarem. Eles brincaram de pega-pega, de esconde-esconde, de faz de conta. Riram até não conseguirem mais respirar. E Emília cuidou de ambos com o mesmo amor. Fez sanduíches, limpou joelhos ralados, contou histórias antes de dormir. Jorge observou tudo, cada gesto, cada sorriso. E algo dentro dele começou a descongelar, derretendo como gelo sob o sol de verão. No sábado à noite, depois que as crianças dormiram, Jorge pediu que Emília fizesse companhia a ele na varanda. Ela hesitou, mas aceitou. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o som dos grilos e do vento nas árvores preenchendo o espaço entre eles. Obrigado, Jorge disse de repente. Emília o olhou, confusa. Por que, senhor? Por cuidar de Beatriz como se ela fosse sua. Por me lembrar que ainda sou capaz de sentir algo. As palavras eram pesadas, carregadas de uma vulnerabilidade que ele não demonstrava a ninguém. Emília sentiu o coração apertar. Ela é especial. E você é um bom pai, senhor. Só precisava se permitir ser. Me chame de Jorge. Ela arfou baixinho. Eu não posso. Não é apropriado. Emília. Ele virou a cabeça na direção dela, os óculos escuros refletindo a lua. Quando estamos sozinhos, me chame de Jorge. Por favor. Era um pedido, quase uma súplica. Jorge. Ela sussurrou, testando o nome na língua, e sentiu arrepios percorrerem sua espinha. Ele sorriu. Pela primeira vez em anos, Jorge Cavalcante sorriu genuinamente, e Emília sentiu que estava perdida, irremediavelmente perdida. No domingo, quando Dona Helena veio buscar Beatriz, a menina chorou. Não queria ir embora. Queria ficar com o pai. Queria brincar mais com Pedro. Queria comer as panquecas de Emília.
Jorge prometeu que ela voltaria no próximo fim de semana. E cumpriu. Beatriz passou a vir todo fim de semana. E, aos poucos, a relação entre pai e filha começou a se curar. Mas enquanto uma ferida cicatrizava, outra começava a sangrar. Jorge estava apaixonado. Ele tentou negar, tentou racionalizar, mas não havia lógica que explicasse o que sentia toda vez que Emília entrava na sala. O cheiro dela, sabonete e uma ponta de jasmim, a voz dela, o jeito como ela ria baixinho quando Pedro fazia algo engraçado, a ternura com que ela o tratava. Ele estava caindo, e era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. E Emília? Emília já havia caído fazia tempo. A tensão crescia. Havia momentos em que suas mãos se tocavam por acidente e ambos congelavam. Momentos em que Emília o ajudava a se vestir e sentia o calor do corpo dele contra seus dedos trêmulos. Momentos em que Jorge removia os óculos para descansar e ela entrava no quarto e seus olhos se encontravam por uma fração de segundo antes dela desviar, corada. Era uma dança perigosa, um jogo de quase, até que a repressa finalmente estourou. Era uma terça-feira à noite. As crianças não estavam. Beatriz com a avó, Pedro dormindo na ala dos empregados. Emília foi até o escritório de Jorge levar o chá da noite. Ele estava sentado na poltrona, sem os óculos, a cabeça apoiada para trás, os olhos fechados. Parecia exausto, vulnerável. Ela colocou a xícara na mesinha ao lado dele e estava prestes a sair quando ele falou. Não vá. Ela parou, o coração disparando. Fique. Só fique aqui comigo. Emília deveria ter saído, deveria ter lembrado seu lugar, mas não conseguiu. Sentou-se na cadeira em frente a ele, as mãos entrelaçadas no colo. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Ele abriu os olhos, aqueles olhos cinzentos e profundos que haviam mesmo através da mentira. E Emília, sem os óculos escuros como barreira, se viu perdida neles. Não, ele admitiu. Não estou bem. Estou confuso. Sobre o quê? Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, o rosto a centímetros do dela. Sobre você. O ar saiu dos pulmões dela de uma vez. Sobre mim? Sobre o que você me faz sentir. Sobre o fato de que, pela primeira vez em anos, acordo e tenho um motivo para querer estar acordado. Sobre o fato de que você ilumina cada canto escuro da minha vida, sem nem mesmo tentar. As lágrimas brotaram nos olhos de Emília. Jorge, eu sou apenas sua funcionária. Você é tudo, ele disse, a voz rouca, carregada de emoção. Você é tudo, Emília. E então ele a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de solidão e dor e esperança. Ele puxou ela para seu colo, e Emília, perdida em um turbilhão de emoções, correspondeu. Seus dedos se entrelaçaram nos cabelos dele. Suas lágrimas se misturaram. Era urgente, era doce, era tudo que ambos não sabiam que precisavam. Mas então, a realidade bateu. Emília se afastou abruptamente, tropeçando para fora do colo dele, os olhos arregalados, a respiração descompassada. Não, ela sussurrou, levando as mãos à boca. Não, isso não pode acontecer. Emília, você é meu patrão. Você é noivo. Você é cego, pelo amor de Deus, e eu aproveitei. Eu te beijei, Emília. Não! Ela estava chorando agora, soluçando. Eu não posso ser isso. Não posso ser a funcionária que se aproveita do patrão vulnerável. Não posso ser a outra mulher. Não posso ser um segredo na sua escuridão. Ela saiu correndo, deixando Jorge sozinho no escritório, o gosto dela ainda nos lábios e o coração partido em 1000 pedaços. Os dias seguintes foram agonia pura. Emília evitava Jorge sempre que possível. Suas interações eram formais, distantes. Ela era profissional a ponto da frieza. E Jorge, incapaz de explicar, de revelar sua mentira, afundava em uma frustração que beirava o desespero. Patrícia e Fernando, enquanto isso, redobraram seus esforços. Novos documentos, novas estratégias, novas mentiras. Mas Jorge estava um passo à frente. Ele gravara conversas, reunira provas, contratara investigadores privados que descobriram não apenas a traição empresarial, mas também o caso amoroso entre os dois que durava mais de 1 ano. Chegara a hora de acabar com aquilo. Na manhã de uma quinta-feira cinzenta, Jorge convocou uma reunião de emergência no escritório da Cavalcante Tech. Todos os principais acionistas estavam presentes. Patrícia e Fernando também, confiantes.
esperando mais uma oportunidade de manipulá-lo. Obrigado por virem. Jorge começou ainda com a bengala, ainda com os óculos escuros. Eu os chamei aqui porque descobri algo muito grave, uma traição que vai além do pessoal, uma traição que ameaça toda a empresa. Patrícia e Fernando trocaram olhares nervosos. O que você está dizendo, amor? Patrícia perguntou, a voz controlada. Jorge não respondeu. Simplesmente acenou para Márcia, que ligou o projetor. As imagens começaram a aparecer. E-mails entre Patrícia e Fernando planejando a tomada da empresa. Registros bancários de transferências suspeitas. Fotos dos dois em situações comprometedoras, tiradas por investigadores particulares. Gravações de áudio onde eles discutiam abertamente como manipular o cego. O silêncio na sala era ensurdecedor. Fernando ficou pálido. Jorge finalmente se levantou e, devagar, removeu os óculos escuros. Seus olhos, perfeitos e vendo, percorreram cada rosto na sala. Eu nunca estive cego, ele disse calmamente, a voz como uma lâmina. Foi tudo uma farsa para descobrir quem, no meu círculo, realmente se importava comigo. E vocês dois, ele apontou para Patrícia e Fernando. Vocês dois falharam miseravelmente. O caos explodiu. Patrícia ficou lívida, depois vermelha de raiva. Fernando tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Vocês estão banidos da minha empresa e da minha vida. Espero nunca mais ter que ver suas caras. E Patrícia? Ele olhou diretamente para ela, o desprezo evidente. Nosso noivado acabou. Você nunca me amou. Eu nunca te amei. Mas a diferença é que você é uma mentirosa e eu simplesmente era um homem perdido. Patrícia tentou falar, mas as palavras se engasgaram. Fernando a puxou pelo braço e os dois saíram da sala de reunião sob os olhares chocados dos acionistas. Jorge retomou o controle de sua empresa naquele dia, mas perdeu algo muito mais importante. Quando voltou para casa, Emília já havia feito as malas. Ela estava na sala, Pedro ao seu lado, a pequena mala aos pés. O que está fazendo? Jorge perguntou, entrando sem bengala, sem óculos, sem máscaras. Emília o encarou e a dor em seus olhos era física. Você não estava cego, ela disse, a voz trêmula. Você me viu. Viu tudo. E ainda assim, mentiu para mim. Emília, eu posso explicar. Você me viu beijar o ar para você. Você me viu cuidando de você como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Você me viu entregar meu coração a você, e você estava fingindo, o tempo todo. Eu estava, ele gritou, a frustração explodindo. Eu estava fingindo ser cego, mas tudo o que senti por você foi real. Cada momento, cada emoção, cada maldito batimento acelerado do meu coração quando você entrava na sala. Como eu posso confiar nisso? Como eu posso confiar em você quando toda a nossa... Ela engasgou. Toda a nossa relação foi baseada em uma mentira? Não foi. Ele se aproximou, mas ela recuou. Eu te beijei. Você me beijou. Aquilo foi real, Emília. Você sabe que foi. Eu beijei um homem que achei que era vulnerável. Eu beijei um homem que... Ela começou a chorar. Que eu achei que precisava de mim. E eu preciso... A voz dele quebrou. Eu preciso de você de um jeito que não consigo nem explicar. Emília, você me salvou. Não do café derramado ou de Patrícia e Fernando. Você me salvou de mim mesmo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Eu não posso, Jorge. Eu não posso ficar em um lugar onde não sei o que é real e o que é mentira. Eu mereço mais do que isso. Pedro merece mais. Emília, por favor. Mas ela já estava saindo, puxando Pedro pela mão, deixando para trás a mansão, o trabalho e o homem que amava. Jorge ficou ali, no meio da sala vazia, pela primeira vez em sua vida completamente e irrevogavelmente partido. Os dias seguintes foram os mais sombrios da vida de Jorge. Ele vagava pela mansão como um fantasma, cada cômodo ecoando com a ausência dela. O cheiro de comida caseira não enchia mais a cozinha. Não havia mais risadas infantis no jardim. Não havia mais aquela voz suave lendo e-mails à noite. Ele tentou trabalhar, tentou se distrair, mas nada funcionava. Beatriz vinha nos fins de semana e perguntava por Emília e Pedro. Onde estão, pai? Por que eles foram embora? Jorge não tinha resposta. Dona Helena tentou consolar o filho. Você precisa ir atrás dela, precisa lutar pelo que quer. Mas como? Como ele faria Emília entender que a mentira não era sobre ela, mas sobre ele mesmo, que ele fingia não ver porque tinha medo de finalmente enxergar o quanto estava quebrado? Enquanto isso,
Emília lutava com sua própria dor. De volta ao apartamento minúsculo na Vila Cruzeiro, ela conseguiu retomar seu antigo emprego de limpeza nas casas do Três Figueiras. Mas era diferente agora. Cada tarefa parecia pesada, sem propósito. E então, Rafael apareceu. O pai de Pedro, depois de 5 anos sumido, bateu à porta de Emília numa noite chuvosa. Ele estava diferente, mais velho, mais sóbrio, com roupas que indicavam prosperidade. Emília, ele disse, a voz carregada de emoção. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu mudei. Consegui um emprego bom, tenho um apartamento e eu quero conhecer meu filho. Quero ser o pai que ele merece. Emília o encarou, um turbilhão de emoções, raiva pelo abandono, alívio por ele finalmente aparecer, medo do que isso significaria. E o que você acha que vai acontecer? Que você vai simplesmente entrar na vida dele assim, depois de 5 anos? Eu sei que vai levar tempo, mas estou disposto a tentar. E, Emília, ele deu um passo à frente. Eu ainda te amo. Eu sempre amei, fui um covarde. Mas estou aqui agora. Podemos ser uma família. Emília olhou para Pedro dormindo no sofá, olhou para Rafael e pensou em Jorge. Jorge, que a fizera sentir amada de uma forma que nunca sentira. Jorge, que também mentira. Ela não sabia mais o que era certo ou errado. Me dá tempo, ela disse a Rafael. Preciso pensar. Dona Cecília, a cozinheira que ajudara Emília durante seus dias na mansão, a visitou. As duas tomaram café na pequena cozinha. Por que você fugiu, menina? Cecília perguntou direto ao ponto como sempre. Ele mentiu, Cecília. Ele fingiu ser cego. Ele viu tudo e não disse nada. E daí? Cecília deu de ombros. O homem estava testando as pessoas ao redor. Descobriu que a noiva e o melhor amigo eram serpentes. Descobriu que você era um anjo. Onde está a mentira nisso? Ele deveria ter me contado. Por quê? Para você mudar seu comportamento. Para você começar a agir diferente sabendo que ele via tudo. Emília, querida. Cecília segurou as mãos dela. Ele viu você sendo quem você realmente é e se apaixonou por isso. Não pela máscara, mas pela essência. As palavras calaram fundo no coração de Emília. Mas como eu confio nele agora? Confiança se reconstrói, filha. Mas amor verdadeiro? Esse é raro. Você ama aquele homem? Emília fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu o amo, ela sussurrou. Eu o amo tanto que dói. Então volta para lá. Luta por esse amor. Porque ele está lá, sofrendo do mesmo jeito que você está sofrendo aqui. Mas antes que Emília pudesse tomar qualquer decisão, a vida tomou outro rumo. Rafael intensificou sua presença. Ele visitava Pedro, trazia presentes, era atencioso e gentil. Pedro, carente da figura paterna, começou a se apegar a ele. E Emília, vendo a felicidade do filho, começou a considerar seriamente dar uma segunda chance a Rafael. Afinal, Jorge tinha uma vida, uma mansão, uma empresa, uma filha. O que ela tinha para oferecer a um homem assim além de amor? E amor, ela aprendera. Nem sempre era suficiente. Jorge, desesperado, descobriu através de Márcia sobre Rafael, sobre as visitas, sobre a possibilidade de Emília voltar para o pai de Pedro. A ideia era como uma faca sendo lentamente enfiada em seu peito. Ele não dormia, não comia, trabalhava em piloto automático. Beatriz notou e ficou preocupada. Pai, você está doente? Não, meu amor, ele mentia, só cansado. Mas ele estava doente, doente de saudade, doente de amor não correspondido, doente de arrependimento. E então, em uma noite de sexta-feira, ele a ouviu. Márcia havia deixado o interfone da cozinha ligado por engano, e Jorge, passando pelo corredor, ouviu a voz de Emília. Ela estava visitando Cecília. Ele congelou. Sua mão pressionou a parede para se firmar. Ele simplesmente ouviu. Eu não sei o que fazer, Cecília. Emília dizia, a voz embargada. Rafael quer casar, quer ser uma família. E Pedro precisa de um pai. E você? O que você precisa? Cecília perguntou. Houve silêncio. Então, em um sussurro quebrado que atravessou o coração de Jorge como uma flecha. Eu preciso dele. Eu preciso do Jorge. Mesmo que ele tenha mentido. Mesmo que ele seja frio e quebrado e impossível. Eu o amo, Cecília. Eu o amo por quem ele é por dentro. Eu o amo pelo pai que ele está se tornando para Beatriz. Eu o amo pelos momentos que compartilhamos. Eu o amo mesmo sabendo que provavelmente ele nunca vai me amar de volta da mesma forma,
Porque eu sou apenas... Apenas o quê, Emília? Apenas a faxineira. Apenas a empregada. Eu sou de um mundo diferente. E pessoas como Jorge, elas não escolhem pessoas como eu para amar. Elas escolhem Patrícias, sofisticadas, adequadas. Jorge sentiu as lágrimas brotarem. Ele encostou a cabeça na parede e deixou-as cair silenciosas, devastadoras. Aquela mulher incrível, forte, gentil, achava que não era suficiente. Achava que ele não a amava. Ele precisava corrigi-la, precisava fazê-la entender. Jorge não planejou, não ensaiou. Simplesmente entrou na cozinha onde Emília e Cecília conversavam. Emília congelou ao vê-lo. Dona Cecília sorriu discretamente e, murmurando uma desculpa sobre verificar algo na despensa, deixou-os sozinhos. O silêncio era pesado, carregado de tudo que não havia sido dito. Jorge... Emília começou, mas ele ergueu a mão. Não, ele disse suavemente. Deixa eu falar primeiro. Por favor. Ela assentiu, os olhos já marejados. Ele deu um passo à frente, então outro, até estar próximo o suficiente para sentir o cheiro dela. Jasmim e sabonete, o cheiro que assombrava seus sonhos. Eu ouvi, ele admitiu. Ouvi você conversando com Cecília e preciso corrigir algumas coisas. Preciso que você entenda algo muito importante. Jorge, Você acha que não é suficiente para mim. Você acha que eu te vejo como apenas a faxineira. Você acha que eu nunca te amaria porque você vem de um mundo diferente. Ele balançou a cabeça, uma lágrima escapando. Emília, você não poderia estar mais errada. Ele segurou as mãos dela, tremendo. Quando fingi ser cego, eu fiz isso por desconfiança, por raiva, por querer desmascarar as pessoas falsas ao meu redor. Mas o que eu não esperava, o que eu nunca, jamais poderia prever, era que naquela escuridão fingida, eu finalmente enxergaria a luz. Emília soluçou, apertando as mãos dele. Eu vi você, Emília. Vi cada gesto de carinho que você pensava que eu não percebia. Vi cada beijinho soprado no ar. Vi cada vez que você ajeitava meu cabelo com uma ternura que ninguém mais no mundo demonstrava. Vi você cuidando de Beatriz e Pedro, com o mesmo amor. Vi você sendo você, genuína, pura, real. Ele levantou as mãos dela e as beijou suavemente. Eu me apaixonei por você não apesar da escuridão, mas através dela. Porque você me mostrou que o que importa não é o que enxergamos com os olhos, mas o que sentimos com o coração. Por que você não me contou antes? Ela perguntou, a voz quebrada. Porque eu tinha medo, ele admitiu. Medo de que você não me perdoasse. Medo de que você achasse que tudo foi uma manipulação. Medo de perder você antes mesmo de tê-la. E você me perdeu de qualquer jeito. Ela sussurrou. Não, ele disse firmemente, puxando-a mais para perto. Não, se você me der uma chance real, uma chance de te amar do jeito que você merece ser amada, sem mentiras, sem máscaras, só eu e você. Emília o encarou, aqueles olhos amendoados cheios de lágrimas e esperança e medo. E Rafael? Ele quer ser uma família. Ele quer... O que Rafael quer não importa. Jorge interrompeu, sua voz ficando mais intensa. O que importa é o que você quer. O que Pedro precisa não é apenas um pai biológico. Ele precisa de alguém que esteja presente, que o ame, que seja constante. E eu quero ser esse homem, Emília. Quero ser pai para Pedro e para Beatriz. Quero construir uma família com você. Uma família de verdade. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque delicado, reverente. Você não é apenas nada, Emília Santos. Você é extraordinária. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci. Você é a pessoa que me fez querer ser melhor. Você é tudo. Jorge, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu te amo, ele disse, simples e profundo. Eu te amo de uma forma que não sabia que era possível amar alguém. E se você me der essa chance, eu prometo que vou passar o resto da minha vida provando para você que esse amor é real. Emília não conseguiu mais segurar. Ela o puxou para um beijo. Diferente do primeiro, desesperado. Este era certeza, era entrega, era sim. Eu também te amo, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo tanto que dói, e eu tenho tanto medo. Então vamos ter medo juntos, ele disse, beijando suas lágrimas. Mas vamos ter coragem também. Coragem de construir algo real, algo nosso. Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas.
Mas você precisa prometer uma coisa, ela disse. Qualquer coisa. Sem mais mentiras. Nunca mais. Sem mais mentiras, ele prometeu solenemente. Só verdade. Só nós. Reconstruir a confiança não foi fácil nem rápido, mas ambos estavam determinados. Emília voltou para a mansão, não como empregada, mas como... Bem, eles ainda estavam descobrindo o que exatamente ela era. A namorada do patrão, a madrasta em potencial, a mulher que ele amava. Tudo isso e mais. Rafael não aceitou bem. Houve discussões, ameaças de brigar pela custódia. Mas no fim, um acordo foi alcançado. Rafael poderia visitar Pedro regularmente, mas a custódia permaneceria com Emília. E, surpreendentemente, com o tempo, Rafael viu que Pedro estava feliz, verdadeiramente feliz. E isso foi suficiente para ele recuar. As crianças floresceram. Beatriz e Pedro se tornaram inseparáveis, irmãos de coração, se não de sangue. Jorge se transformou no pai que ambos precisavam. Presente, amoroso, envolvido. Ele ia aos eventos da escola, brincava no jardim, lia histórias antes de dormir. E pela primeira vez em sua vida adulta, Jorge Cavalcante era genuinamente feliz. Emília também mudou, não externamente. Ela continuava sendo a mesma mulher gentil e simples. Mas internamente, ela floresceu. Voltou a estudar, fazendo um curso online de administração que Jorge insistiu em pagar. Você tem potencial, Emília. Deixa eu te ajudar a alcançá-lo. Os meses passaram. Outono virou inverno, inverno virou primavera. Então, em uma noite de setembro, Jorge organizou algo especial. Ele levou Emília ao Lago Guaíba ao pôr do sol. Um piquenique simples na grama, com vinho e morangos e queijos que ela amava. O que estamos celebrando? Ela perguntou sorrindo. Nós, ele disse simplesmente. Estamos celebrando nós. Ele segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez corar. Emília, há 10 meses, você derramou café em uns documentos e mudou minha vida. Não porque arruinou papéis, mas porque me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia amor, que ainda havia você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Emília arfou. Eu não sou perfeito. Ele continuou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. Uma esmeralda rodeada de pequenos diamantes. Eu ainda tenho dias difíceis. Ainda luto com fantasmas. Mas você me fez querer lutar. Você me faz querer ser melhor a cada dia. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Emília Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, a mãe dos nossos filhos, minha companheira para sempre? Ela não conseguia falar. Só conseguia acenar freneticamente com a cabeça, soluçando e sorrindo ao mesmo tempo. Sim, ela finalmente conseguiu. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a beijou enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu de laranja e rosa e dourado. O casamento foi pequeno e íntimo. Apenas família e amigos próximos. Beatriz foi a daminha. Pedro, o pajem. Dona Helena chorou de felicidade. Cecília também. E quando o celebrante perguntou, você aceita Emília como sua esposa? Jorge olhou para ela, realmente olhou com todos os sentidos, com todo o coração, e disse, eu aceito. Com cada fibra do meu ser, eu aceito. E quando Emília disse sim, sua voz clara e certa, todos na pequena capela sentiram o peso e a beleza daquele momento. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. 6 meses após o casamento, problemas começaram a surgir. A Cavalcante Tech enfrentava uma crise financeira devido a uma recessão econômica. Investimentos mal feitos no passado, culpa de Fernando, que fora embora mas deixara um rastro de destruição, voltaram para assombrar a empresa. Jorge trabalhava 16 horas por dia tentando salvar o negócio. Ele chegava em casa exausto, irritado, distante. Emília tentava ajudar, mas ele a afastava. Você não entende de negócios, ele disse uma vez, e imediatamente se arrependeu ao ver a dor nos olhos dela. A tensão cresceu. Discussões pequenas se tornaram brigas. Noites dormindo em quartos separados. O peso do mundo sobre os ombros de Jorge fazia-o regredir aos velhos hábitos. O fechamento emocional, a frieza, o distanciamento. Emília se sentia impotente. Ela via o homem que amava se afogando e não sabia como salvá-lo. Uma noite, após uma discussão particularmente feia, ela encontrou Jorge no escritório, a cabeça entre as mãos.
Vai embora. Ele disse sem olhar para ela. O quê? Você merece alguém melhor. Alguém que não seja uma bagunça emocional. Alguém que não te machuque. Emília sentiu raiva pela primeira vez. Raiva real. Não, ela disse firmemente. Você não vai me afastar. Você não vai desistir de nós quando as coisas ficarem difíceis. Nós prometemos, Jorge. Na doença e na saúde. Na riqueza e na pobreza. Isso significa algo para mim, significa tudo. Emília. Não! Ela bateu a mão na mesa. Você quer se fechar? Quer voltar a ser aquele homem vazio e frio? Então você vai ter que me empurrar, porque eu não vou embora. Eu não desisti de você quando você estava fingindo ser cego. Não vou desistir agora quando você está genuinamente sofrendo. Algo quebrou em Jorge. Ele desabou. Chorou, como não chorava desde a morte de Isabela. E Emília o segurou, deixando-o desmoronar em seus braços, sussurrando que estava tudo bem, que ela estava ali, que eles enfrentariam tudo juntos. Eu estou com tanto medo, ele admitiu. Medo de perder tudo de novo. A empresa, você, as crianças. Você não vai nos perder, ela disse com certeza. E mesmo se você perder a empresa, ainda vai nos ter. Isso é o que importa, Jorge. Família, amor. Tudo o mais é só coisas. Aquelas palavras, tão simples, tão verdadeiras, foram como um farol na tempestade. Nos meses seguintes, Jorge aprendeu a delegar, a confiar, a aceitar ajuda. E lentamente, a Cavalcante Tech começou a se recuperar. Não foi rápido, mas foi constante. E Emília provou ser mais do que apenas uma esposa. Ela tinha um olhar aguçado para números e uma intuição sobre pessoas que Jorge passara a respeitar. Ela começou a participar de reuniões, a dar opiniões, a ser uma verdadeira parceira no negócio também. Você devia ser vice-presidente, Jorge disse uma noite, meio brincando. Não, obrigada. Ela riu. Prefiro ser sua esposa, mas posso ser uma conselheira não oficial. Melhor conselheira que eu já tive, ele admitiu, beijando-a. Mas havia uma ferida que ainda não havia cicatrizado completamente. Isabela. Jorge amava Emília. Disso não havia dúvida. Mas Isabela ainda habitava cantos sombrios de sua mente. Seu aniversário de morte se aproximava, e Jorge ficou distante, melancólico. Emília notou, e em vez de se sentir ameaçada ou insegura, ela fez algo que demonstrou a profundidade de seu amor. Ela o encorajou a lembrar. Me conta sobre ela, Emília disse uma noite, enquanto estavam deitados na cama. Jorge ficou tenso. Emília, você não precisa... Eu quero. Ela foi importante para você. Foi o amor da sua vida antes de mim. É parte da sua história. Não quero que você enterre isso. Quero que você se lembre, que honre a memória dela. Porque isso é parte de quem você é. A generosidade daquilo emocionou Jorge. Ele falou sobre Isabela, sobre como se conheceram na faculdade, sobre o primeiro beijo sob a chuva, sobre o casamento, sobre a gravidez, sobre a morte. E Emília ouviu, segurou sua mão, deixou-o chorar. Você não está traindo a memória dela por me amar, Emília disse suavemente quando ele terminou. O amor não é um recurso finito. Você pode amar a memória dela e amar a mim. As duas coisas podem coexistir. Jorge olhou para sua esposa incrível, generosa, madura, e percebeu que ele não merecia ela, mas era grato todos os dias por tê-la. No aniversário da morte de Isabela, Jorge levou Emília e as crianças ao cemitério. Eles colocaram flores no túmulo, e Jorge, pela primeira vez, falou com Isabela de forma honesta. Eu sinto sua falta. Sempre vou sentir. Mas eu encontrei alguém que me ajudou a viver de novo. Alguém que está cuidando da nossa filha com um amor que eu sei que você aprovaria. Espero que você esteja em paz. Espero que saiba que vou cuidar de Beatriz e que vou ser feliz. Por mim, por você. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada em tristeza. Emília chorou silenciosamente ao lado dele. Beatriz e Pedro colocaram desenhos no túmulo, corações coloridos e mensagens infantis de amor. Quando saíram do cemitério, Jorge sentiu algo mudar. Não esquecimento, mas aceitação. Isabela sempre faria parte dele, mas Emília era seu presente e seu futuro. A vida voltou a ter leveza. Risadas enchiam a mansão. Jantares em família se tornaram sagrados. Jorge fechava o laptop às 18 horas para estar presente. Emília florescia, mais confiante, mais radiante. E então, uma manhã de dezembro,
Ela descobriu. Estava atrasada, fez o teste. 2 linhas rosa claras. Emília ficou sentada no banheiro por longos minutos, as mãos tremendo, o coração acelerado. Um bebê seu e de Jorge. Ela tinha medo de contar, medo de que ele não estivesse pronto, medo de trazer à tona memórias dolorosas de Isabela e do parto que a matara. Mas ela não podia esconder, não depois de tudo que haviam passado juntos. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, ela o encontrou na biblioteca. Jorge, preciso te contar uma coisa. Ele imediatamente captou o tom sério. O que foi? Está tudo bem? Sim, mais que bem. Eu estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Jorge a encarou, processando. Emília viu 1000 emoções atravessarem seu rosto. Choque, medo, alegria, pânico. Um bebê, ele disse finalmente, a voz rouca. Nosso bebê, ela confirmou, lágrimas nos olhos. Ele se levantou tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Emília se encolheu, preparada para a rejeição. Mas então ele a puxou para um abraço esmagador. Ele estava chorando, rindo, tremendo. Um bebê, ele repetiu incrédulo. Nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Ela perguntou inseguramente. Feliz? Ele a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Emília, estou aterrorizado, mas mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Ele caiu de joelhos e beijou sua barriga ainda lisa. Oi, pequenino ou pequenina, seu papai está aqui e vai estar aqui para cada momento. Isso eu prometo. Emília afundou os dedos nos cabelos dele, chorando de alívio e alegria. A gravidez foi monitorada de perto por causa do histórico de Isabela. Jorge estava presente em cada ultrassom, cada consulta. Ele ouvia o coração do bebê e chorava todas as vezes. Beatriz e Pedro ficaram extasiados com a notícia. Eles faziam desenhos para o bebê, cantavam para a barriga de Emília, discutiam sobre nomes. E quando 6 meses depois, em uma manhã tranquila de junho, nasceu um menino saudável e chorão, Lorenzo Cavalcante Santos, Jorge segurou o filho e sentiu como se sua vida finalmente tivesse feito um círculo completo. Ele olhou para Emília, exausta, mas radiante na cama do hospital, e sussurrou: Obrigado por me dar isso, por me dar uma família, por me dar uma razão para viver. Você me deu o mesmo, ela respondeu sorrindo. Nós nos salvamos, Jorge. Um ao outro. 2 anos depois, a vida era quase perfeita. Lorenzo estava com 2 anos, uma miniatura de Jorge, mas com os olhos de Emília. Beatriz tinha 10, Pedro tinha 9. E ambos eram crianças felizes e ajustadas. A Cavalcante Tech estava mais forte do que nunca. Jorge e Emília eram uma equipe formidável. Ele com a visão estratégica, ela com a compreensão das pessoas. Mas então, Patrícia voltou. Ela apareceu em uma festa beneficente que Jorge e Emília estavam organizando para crianças carentes. Estava diferente, mais magra, o rosto marcado por rugas de amargura, os olhos vazios. Jorge! Ela o abordou no corredor, longe da multidão. Ele congelou. Emília, que estava perto também. O que você quer? Jorge perguntou friamente. Eu só... Patrícia olhou para Emília, depois de volta para ele. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz, pelo que tentei fazer. Eu perdi tudo, Jorge. Fernando me deixou. A reputação foi destruída, perdi tudo. E você acha que eu me importo? Ele cruzou os braços. Não, eu sei que não, mas... Ela respirou fundo. Vocês parecem felizes. Muito felizes. E eu percebi que eu nunca conheci amor de verdade. Sempre foi sobre ganho, sobre status. Eu só queria que você soubesse que... Eu percebo agora o que joguei fora. Não você especificamente, mas a chance de ser real. Emília deu um passo à frente, surpreendendo ambos. Patrícia, eu não vou fingir que perdoo o que você tentou fazer, mas agradeço por você ter mostrado a ele quem não se importava, porque isso abriu espaço para quem realmente se importa. Patrícia sorriu tristemente. Você é sortuda, segurou a sortuda. Ele te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque ela é. Jorge disse simplesmente, envolvendo o braço ao redor da cintura de Emília. Patrícia assentiu e se afastou, desaparecendo na multidão e, eventualmente, de suas vidas para sempre. Mas o verdadeiro clímax veio 1 semana depois. Dona Helena teve um derrame. Foi súbito, devastador. Ela sobreviveu, mas ficou parcialmente paralisada e precisava de cuidados constantes.
Jorge se desmoronou. Ele era um homem forte, mas sua mãe era sua rocha. Vê-la tão vulnerável o atingiu de forma profunda. Foi Emília quem assumiu. Ela coordenou os cuidados médicos, contratou enfermeiras, reorganizou a mansão para acomodar Dona Helena confortavelmente. E nas noites em que Jorge chorava de desespero, ela o segurava, lembrando-o de que a vida era preciosa e frágil e que cada momento importava. "Como você é tão forte?" ele perguntou uma noite. "Porque você me ensinou a ser." Ela respondeu. "Você me mostrou que podemos sobreviver ao inimaginável e ainda encontrar alegria. Agora é minha vez de te mostrar isso." A recuperação de Dona Helena foi lenta, mas ter a família ao redor, Jorge, Emília, as crianças, Beatriz lendo para a avó, Pedro fazendo-a rir com piadas bobas, Lorenzo subindo em sua cama, foi a melhor medicina. Meses depois, quando Dona Helena finalmente conseguiu andar novamente com a ajuda de uma bengala, ela puxou Emília para um abraço apertado e sussurrou: "Obrigada por salvar meu filho. Não fisicamente, mas de todas as formas que importam." 5 anos depois, um domingo ensolarado de novembro, o jardim da mansão estava cheio de vida. Risos, música, cheiro de churrasco. Era o aniversário de Lorenzo, agora com 7 anos, e a celebração reunia amigos e família. Beatriz, aos 15, ajudava na organização com a maturidade que a fazia parecer mais velha. Pedro, aos 14, jogava futebol com os primos. Dona Helena, recuperada e radiante aos 70 anos, distribuía abraços e sabedoria em doses iguais. E no centro de tudo, Jorge e Emília observavam de mãos dadas. Jorge tinha 48 anos agora, cabelos grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos, linhas de sorriso, de alegria. Emília, aos 39, estava mais linda do que nunca, grávida de 5 meses de sua segunda filha biológica. "Você acredita que começamos com um café derramado?" Jorge murmurou, puxando-a para mais perto. Emília riu, aquele riso musical que ele nunca se cansava de ouvir. "Foi um café muito estratégico," ela brincou. "Você me salvou naquele dia, sabe?" Ele ficou sério. "Não dos documentos falsos. Você me salvou de mim mesmo. Me mostrou que ainda havia bondade no mundo. Ainda havia amor. Você também me salvou." Ela respondeu suavemente. "Me mostrou que eu merecia mais do que eu achava, que meu amor tinha valor, que eu tinha valor." Ele beijou seus cabelos. "Eu passei 3 anos da minha vida fingindo não ver. E quando finalmente enxerguei de verdade, percebi que o que importa não são os olhos, mas o coração. Você ensinou isso a mim, Emília. Você é a visão mais clara que já tive." Lorenzo veio correndo, seguido por uma dúzia de crianças, todos pedindo para Jorge ser o árbitro de uma partida de futebol. Ele riu e aceitou, beijando Emília antes de ir. Ela assistiu. Seu marido, seu amor, seu companheiro, correr pelo jardim com as crianças vivo e feliz, e presente de uma forma que ele nunca fora antes. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de cores impossíveis, Jorge chamou todos para um brinde. "Eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Esta família," ele gesticulou para o grupo reunido, "esta família linda e complicada e perfeita, é tudo para mim. Houve um tempo em que eu estava cego, não fisicamente, mas emocionalmente. Eu não conseguia ver o amor ao meu redor. Não conseguia ver a vida passando. Mas alguém muito especial me mostrou como enxergar de verdade." Ele olhou para Emília, os olhos brilhando. "Emília, você é minha luz, minha visão, meu coração. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de olhos para enxergar. Ele sente, ele sabe, ele simplesmente é." Todos aplaudiram. Emília estava chorando, as mãos sobre o coração. "E para todos aqui," Jorge continuou, "quero que lembrem, a vida é curta, tragicamente curta. Não desperdicem tempo fingindo, não escondam o que sentem, amem com intensidade, vivam com propósito, e nunca, jamais tomem por garantidos momentos simples, um domingo em família, um café da manhã juntos, uma risada compartilhada, porque são esses momentos que fazem a vida valer a pena, mais aplausos, abraços, lágrimas felizes." Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam dormindo, Jorge e Emília ficaram na varanda, embalados pela brisa suave e pelo som distante das ondas do Guaíba. "Você é feliz?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. "Mais do que jamais sonhei ser possível," ela respondeu.
E você? Eu sou completo, ele disse simplesmente. Eu fingi ser cego e descobri como realmente enxergar. Descobri que a verdadeira visão não vem dos olhos, mas do amor. E Emília Santos Cavalcante, você me ensinou a amar de uma forma que eu achava que nunca mais seria capaz. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Nossa história é insana, você sabe. Café derramado, cegueira fingida, traições, segundas chances. É a nossa história, ele disse. E eu não mudaria uma única vírgula dela, porque cada momento, cada dor, cada alegria nos trouxe até aqui, até esse momento perfeito. Eles ficaram ali, sob as estrelas, dois corações que haviam encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis e construído algo extraordinário, uma vida, uma família, um amor que enxergava além das aparências, além das diferenças sociais, além de tudo. Um amor que verdadeiramente não precisava de olhos para enxergar, apenas precisava sentir, e eles sentiam, todos os dias, em cada toque, em cada olhar, em cada momento compartilhado. Jorge segurou a mão de Emília, entrelaçando os dedos. Obrigado, ele sussurrou, por derramar aquele café. Ela riu através das lágrimas. Obrigado por fingir ser cego e me ensinar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de enxergar. E ali, na varanda da mansão que já fora um palácio vazio, mas agora era um lar cheio de amor, Jorge e Emília selaram sua história com um beijo, doce, profundo, eterno. Uma história que começara na escuridão fingida e encontrara a luz mais brilhante de todas, a luz do amor verdadeiro. Porque no final, onde o amor verdadeiramente enxerga, não é com os olhos, mas com a alma. E eles finalmente podiam ver claramente.